Todo agrupamento humano, conscientemente ou inconscientemente, estabelece regras internas. Dentro do metal não é diferente. Embora o metal em si não tenha saído de um movimento ou partido político, a nova cagação de regra é: és headbanger, logo tens de ser de esquerda. Então pega esse título, headbanger, e enfia você sabe onde. Porque eu me recuso a me curvar a ideias que eu julgo serem completamente idiotas. Ainda dentro do heavy metal existem outras cagações de regra, como o que você pode ou não colocar num som. Tudo isso ditado pelos filhos de vó aí de coletinho, bêbados de algum boteco do centro de São Paulo. Tudo isso para eles darem a sua bênção como parte do verdadeiro metal. Mas como isso é possível se o rock sempre foi uma mistura de várias coisas num negócio só? Vamos falar sobre isso hoje. Para contextualizar a coisa toda, o passado é necessário ser revisitado. Então vamos lá. O rock nasceu da livre manifestação artística dos envolvidos, que naquele período usavam a música para se expressar. Uma das bases do rock era o blues. O Robert é provavelmente o cara mais famoso do blues, principalmente por conta do seu suposto pacto com o capiroto, que foi inclusive retratado na série Sobrenatural. Eu quero tocar guitarra. Quero ser o melhor cantor de blues que já viveu. Mas antes mesmo de o Robertinho pensar em nascer lá em 1911, em 1873, lá nas quebradas do Alabama, nasceu um cidadão que muitos consideram o pai do blues, o Mr. William Christopher Hand. Ele virou professor de música na sua cidade natal, mas a profissão não durou muito tempo. Ele largou para montar sua primeira banda em 1903, na cidade de Clarksdale, em Mississippi. A banda se chamava Knights of Pythias Orchestra. Em contrapartida, em 1897, cerca de 24 anos depois do nascimento do Rand, nascia a Memphis Minnie, uma blueswoman pouco falada entre os fãs de rock. O blues nasceu em um contexto nojento, a segregação racial, e tinha que se esgueirar pelo underground de sua época para continuar existindo, e assim foi. Desses primeiros músicos saíram também as influências do jazz, e como boa parte desses caras, tanto do jazz ou do blues, eram da igreja protestante ou batista, os cantos dos corais de igreja também entraram nessa salada toda. A junção de tudo é a base do que viria a se tornar o rock. Um ritmo mestiço que acabou encontrando no country a peça final para formatar o que conhecemos como o dito rock, a partir dos anos 50 e 60. Então a ideia panfleteira de o rock é negro cai por terra. Se você assistiu os documentários do Sundance, sabe que até a música clássica, que nasceu na Europa e tem a sua origem branca, também influenciou mais tarde o heavy metal. O Angra e o saudoso André Matos, bem como uma série de bandas de power metal de diferentes gerações, confirmam essa influência clássica. As bases de tudo que você ouve hoje são uma mistura de 3 ritmos, o blues, jazz e o country. Mas o papel da igreja evangélica foi fundamental na formatação do rock. Os negros bluseiros, muitos deles aprenderam a tocar seus instrumentos dentro da igreja evangélica, independente de qual segmento ela fosse. Essa vertente do cristianismo é até hoje extremamente musical. O Leme disse em entrevistas que achava engraçado na época dele de moleque, os pais, tanto dele, enfim, toda a sociedade, achar que o Elvis era uma coisa imoral e do diabo. Afinal, embora ele fosse loiro, tinha crescido dentro de uma comunidade negra e frequentou a igreja de lá.
Sister Rosetta Tharpe, a mulher negra que muitos da Beautiful People progressista e anticristã do metal adoram exaltar como a mãe do rock. Mas, pasmem, ela era cristã. Aprendeu a tocar dentro da igreja e, pior, compunha letras de louvor, tocadas num quase transe ungido com olhares para o céu. Mas isso eles não vão contar para você, porque o que importa aqui nesse caso é a narrativa política. Já o que muitos consideram o pai do rock cristão propriamente dito é o Larry Roman, com o seu play Upon This Rock, de 69. O Norman veio da banda People e seguiu carreira solo, colecionando 90 títulos ao longo de sua bem consolidada carreira. Se você é cristão e gosta de classic rock, o Larry é obrigatório na sua coleção. Eu acho que nessas alturas do campeonato já estamos de acordo que os homens e mulheres, negros ou não, que foram as bases do rock, aprenderam a fazer suas músicas dentro da igreja, né? Daí, um analfabeto funcional mini-tonto dirá: Ah, então você quer dizer que eu tenho que ser cristão para ouvir rock? A resposta é um retumbante não. No final dos anos 60 começa a florescer e ser lapidado tudo o que você entende hoje como espetáculo musical dentro do heavy metal. As doideiras do Gorgoroth no palco, do Alice Cooper, do King Diamond, tudo isso começou aqui. O shock rock nasceu com a ideia de reinventar o rock e trazer um aspecto visual chocante. Na década seguinte, o Arthur Brown, forte influência do Alice e que mais tarde teria sua obra chupinhada pelo Ghost, evoluiu mais ainda a coisa. Arthur escreveu obras temáticas com personagens que buscavam respostas dentro do seu interior e conflitavam com entidades do fogo infernal e do fogo puro, segundo ele mesmo descreveu. Toda a parte visual vinha desse contexto, e eu acredito que a partir daí o rock se distancia dessa coisa bonitinha, a la Beatles, bunda mole, e se torna essa ideia assustadora e malvada, sendo a cereja do bolo, claro, o... Do Sabá extraímos pelo menos uns 3 subgêneros do metal: o Doom, o Heavy Metal propriamente dito e o Thrash Metal. Se você levar em consideração o riff da Symptom of the Universe, é só meter uma distorção mais pesada e já era. Aliás, o Sepultura já fez isso. Em 1975 nasceu uma das obras-primas do pré-heavy metal, o Sabotage. 2 anos depois nasce o que mudaria completamente o curso da história da cultura pop, não somente a do rock, mas até a forma como você se vestia naquela época sofreria influências do punk. 3 acordes é o que foram necessários para moldar a bosta do seu dito metal verdadeiro, como Deicide, Emperor, Possessed e afins. Tudo isso veio daqui. Mas o rock, esse menino levado e peralta, não se contentou somente com o punk, e logo esse bastardo sujo deu cria a algo mais sujo ainda: o hardcore. O punk vem com a filosofia do do it yourself e refutando as técnicas loucas dos hippies fritados do prog. Só que a evolução empurrou esse subgênero para o seu neto bastardo,
o crossover. Essa caraiada toda nasce então o que muitos idiotas chamam como uma das vertentes do dito verdadeiro metal, o thrash metal. Um mestiço que de puro e verdadeiro, acho que só a bosta que tem dentro da cabeça desses bangers. Desse novo movimento vem o death metal e um som transicional entre um e outro, como é o caso do Possessed, considerado por alguns a primeira banda de death metal do mundo. Eu estou falando de outras pessoas, eu não estou afirmando nada, que fique bem claro. Mas e aí, qual é a sua opinião? O Possessed é trash demais para ser death e death demais para ser trash. Mas a real é que o som deles é uma junção daqueles últimos movimentos do crossover do hardcore. Não tem como definir nada ali. O principal aqui é a influência primordial deles para a escola do death metal, principalmente dos anos 90. Bom, eu tentei explicar de forma histórica e cronológica como o rock, de um modo geral, nunca, mas nunca foi ou se propôs de forma alguma ser puro. Mesmo porque isso é impossível. Ele sempre agregou e sempre foi receptivo a novas ideias e influências. O caso mais notável disso é o punk e como tudo se direcionou para o metal extremo. Isso porque eu nem citei o black metal no meio desse balaio todo, porque vocês já sabem essa história. Não há a menor chance de se reivindicar um comportamento padronizado dentro do rock, sejam de vestimentas, influências e subgêneros. Tudo é uma mistura de algo que o rock lá atrás agregou a um outro subgênero. Então, parem de agir feito idiotas. O metal e o rock eles sempre foram mutantes, eles podem ou não ser algo, mas eles nunca são algo de fato. Não sei se vocês entenderam. Você quer falar de fadas, fale. Você quer falar de política, fale. Mas o rock ele nunca vai ser mitológico ou político. Ele é livre o suficiente para ser o que ele quiser e estar onde ele quiser. Quem decide é o criativo, para onde ele vai. Logo, o rock é uma arte, uma manifestação livre de amarras e qualquer tipo de regra. Então parem de tentar padronizar uma coisa que não tem padrão nenhum. Antes de sair desse vídeo, dá uma sacada nesse outro que eu fiz aqui recentemente sobre os subgêneros mais odiados do metal. Lá também eu ilustro um pouco esse assunto que a gente desenrolou agora aqui nesse vídeo. Aqui eu quis fazer uma coisa um pouco mais específica, porque essa ideia do verdadeiro metal sempre me bateu na cabeça como algo extremamente infantil e imbecil na cabeça aí do headbanger médio. É isso aí. Forte abraço, até a próxima. Falou!